Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia que neste dia conta com o jornalismo da Renascença. Está connosco a sua diretora de informação, Graça Franco, com quem dentro de momentos vamos conversar sobre a possibilidade de discussão em torno da eutanásia estar de regresso ao Parlamento. Antes ficamos com a atualidade e com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. No dia de Santo António, simbolicamente, o Vaticano deu a conhecer a mensagem do Papa para o 4º Dia Mundial dos Pobres, que se vai celebrar a 15 de novembro. Estende a tua mão ao pobre é o imperativo que dá o mote a um texto que apresenta a caridade como condição para uma verdadeira fé. Desde 2017, a celebração promovida por Francisco quer colocar a pessoa em situação de pobreza no centro do agir da Igreja. Este ano a mensagem é marcada pela pandemia de Covid-19. O período da pandemia constrangeu-nos a um isolamento forçado, impedindo-nos até de poder consolar e estar junto de amigos e conhecidos atribulados com a perda dos seus entes queridos. Experimentamos a impossibilidade de estar junto de quem sofre e, ao mesmo tempo, tomamos consciência da fragilidade da nossa existência. Foi uma solenidade do Corpo de Deus diferente no Vaticano. Cerca de 50 pessoas participaram na missa junto ao altar da Cátedra. Sem procissão, por causa da crise sanitária, Francisco convidou os católicos a outro tipo de deslocação interior e solidária ao encontro de quem mais sofre. É urgente ora prendersi cura de chi ha fame di cibo e dignità, de chi non lavora e fatica ad andare avanti, e farlo in modo concreto. Come concreto è il pane che Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà. Gesù nell'Eucaristia si fa vicino a noi, non lasciamo solo chi ci sta vicino. Com a atenção internacional centrada na pandemia, Francisco usou a janela do apartamento pontifício para lembrar o mundo de uma crise esquecida, a guerra civil na Líbia, uma situação que afeta a população, bem como milhares de migrantes, refugiados e requerentes de asilo que procuram chegar ao Mediterrâneo. Invito la comunità internazionale, per favore, a prendere a cuore la loro condizione, individuando percorsi e fornendo mezzi per assicurare ad essi la protezione di cui hanno bisogno, una condizione dignitosa e un futuro di speranza. Fratelli e sorelle, di questo tutti abbiamo responsabilità. Nessuno si può sentire dispensato. Preghiamo per la Libia in silenzio e tutti. Um exemplo português para apelar ao respeito pela liberdade de consciência. Foi assim que o Papa citou Aristides de Sousa Mendes na audiência geral desta semana. Corre oggi la giornata della coscienza, ispirata alla testimonianza del diplomatico portoghese Aristides de Sousa Mendes, il quale, 80 anni or sono, decise di seguire la voce della coscienza e salvò la vita a migliaia di ebrei e altri perseguitati.
possa sempre e dovunque essere rispettata la libertà di coscienza e possa ogni cristiano dare esempio di coerenza con una coscienza retta e illuminata dalla parola di Dio. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Reconstruir depois da pandemia e diante da crise. O apelo que marca os trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi a estreia do novo presidente da Conferência Episcopal no encontro com jornalistas após cada Assembleia Plenária. Num tempo marcado pela pandemia, Dom José Ornelas convidou a redescobrir o valor inquestionável de cada vida em todas as suas circunstâncias. Uma das coisas que nós reputamos como muito importante em todos estes meses foi precisamente a afirmação da preciosa e fundamental da vida, que é o suporte para todas as outras dimensões, seja a economia, seja a sociedade, seja a política, antes de mais a defesa da vida. E isso a todos os níveis. Portanto, não só a nível da medicina, mas a nível da própria organização da sociedade que defende a vida. E a vida não é só no seu início e no seu fim, que nós reputamos são igualmente dignos de todo o respeito e de todo o cuidado, até porque são as fases mais frágeis do existir. A Conferência Episcopal lançou desde Fátima uma reflexão sobre a sociedade a construir no pós-Covid-19, alertando para uma crise económica e social sem paralelo por causa da pandemia. O que nós queremos e esperamos é que não se volte a experimentar em Setúbal, mas em outras zonas do país, a situação de penúria que foi a contenção dos anos 2008 e seguintes, mas também das crises anteriores, que na Península de Setúbal tiveram uma repercussão social dramática. É importante, nisso que nós dizemos, a frase que toda a gente repete, que não fique ninguém para trás. Isto é, que não se volta a conhecer a situação estrutural de miséria que veio a atingir tantas famílias. A pandemia fez-nos perceber como essas situações põem em causa toda a sociedade. E que é a tal coisa, nós chegamos bem à conclusão daquilo que foi dito, o escândalo e o perigo que uma sociedade como a nossa não se pode dar ao luxo de ter, que é ter bolsas de pobreza que acabam por ser, depois, ter uma consequência para a sociedade inteira. Segundo os bispos portugueses, o confinamento salvou muitas vidas e a pandemia levou a uma redescoberta da importância do papel do Estado e dos serviços públicos, em particular na área da saúde. O que esta pandemia de facto veio dizer é que nós precisamos de um Estado que assegure o fundamental da vida e da saúde da população. Assegure não significa que tem de fazer tudo, mas é muito importante que esteja bem presente. Além disso, que também as pessoas que fazem este serviço sejam pessoas que sejam devidamente reconhecidas e capacitadas para tal. Antes, e isto levanta questões que têm a ver com outra dimensão que também veio aí. É claro que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas já antes da pandemia se falava do burnout de muitos destes profissionais de saúde pelas tarefas acrescidas que lhes iam sendo acometidas e que, portanto, precisavam de novas condições de saúde para exercerem bem o seu papel na relação com os doentes. As recentes manifestações contra o racismo e a violência policial mereceram uma reflexão do novo presidente do Episcopado Português, que convida os cristãos a assumir o desafio da diversidade que é proposto no próprio Evangelho.
a luta contra a discriminação, qualquer que ela seja racial, seja económica, seja cultural, isso tem de ser constante. O Evangelho apresentado como forma de união de todos, das diversas culturas e línguas deste planeta, é um projeto novo. Fomos criando também diferenças e estratificações nessa diversidade. E isso não é um fenómeno que é simplesmente do passado, é algo que pode continuar também hoje. Daí que criar dar coração a uma globalização significa, de facto, de globalizar tudo. Não significa nivelar tudo, mas significa contar com as diferenças de cada um para construir um mundo que verdadeiramente seja de todos. A Conferência Episcopal decidiu celebrar, a nível nacional, uma Eucaristia em sufrágio das vítimas da pandemia em Portugal, no final da próxima Assembleia Plenária de novembro, no Santuário de Fátima. São temas que pode acompanhar no site da agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Os movimentos que se opõem à eutanásia já vieram a público denunciar que, perante um problema sério de saúde pública e com os médicos dedicados a salvar vidas, haja quem insiste em legislar a morte a pedido. Tem sido algumas palavras que escutamos daqueles que se opõem, obviamente, a esta iniciativa parlamentar. Graça Franco, o tema voltou à discussão. Hoje mesmo ele está a motivar o trabalho de alguns parlamentares. O que é que lhe parece a agenda, a ocasião deste tema voltar à ordem do dia? Há este quase contrassenso que, aliás, o cardeal Tolentino Mendonça, na entrevista que deu à Renascença, também deixou muito claro. Ou seja, há aqui assim uma sociedade que, em vez de apostar exclusivamente em salvar vidas ou em dar vidas melhores, acaba por estar empenhada também nisto que ele chamou um retrocesso civilizacional. Mas a verdade é que a lei já passou, há 5 projetos aprovados, na generalidade. Hoje mesmo, na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, está a ser, concertado o calendário para a aprovação final global e, a partir daí, haverá, digamos, apenas a posição do Presidente da República, que ou promulga ou manda para o Tribunal Constitucional ou veta, e se vetar arrisca-se a que volte ao Parlamento e volte a ser a lei aprovada. Marcelo Rebelo de Sousa, no entanto, disse que analisaria a lei face à sociedade portuguesa no momento da sua promulgação. E eu penso que esta semana 15 professores de Direito Público e constitucionalistas, entre os quais estão alguns dos mais reputados professores catedráticos de todas as escolas, desde Coimbra a Lisboa, a Católica, ao Minho, e está, digamos, também o pai da Constituição, digamos, portanto, o professor Jorge Miranda, mas entre muitos, a Maria João Estorninho, que é especialista em saúde, por exemplo, direito da saúde, Fausto Quadros, em direito comparado, direito também constitucional, há muitos, Bacelar Gouveia, também constitucionalista, muitos jurisconsultos, enfim, de todas as idades, uns mais novos, uns mais velhos, que elencaram, digamos, uma espécie de argumentação constitucional à vista da lei constitucional. São situações mesmo de violação de princípios da Constituição. E não são só aqueles artigos, o 24 e o 25, que é o direito à vida e o direito inviolável à vida. Eles elencam muitíssimos mais artigos que serão violados também. O primeiro, o segundo, o nono, o 12º, o 13º, o 18º, que tem a ver com a dignidade da pessoa humana, com uma sociedade solidária, com um Estado de direitos baseado no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais, e depois o 64, que é também o acesso de todos os cidadãos aos cuidados médicos e o dever genérico
de proteção dos mais frágeis. Portanto, há aqui um elencar de uma série de princípios constitucionais que podem estar a ser violados. Há também, ainda esta semana, a entrega da petição pelo referendo. Nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa, ao contrário de muitos juristas, é a favor do referendo, mesmo em questões como a vida. Aliás, ele foi, em matéria de aborto, quem lançou a questão do referendo e, portanto, também pode ser sensível àquelas mais de 76 mil, eu parei a contagem algures em fevereiro, e em 76 mil assinaturas, portanto, também pode por aí sentir algum respaldo da sociedade. E, quanto mais não seja, digamos que a lei não passe de fininho, ou seja, que a lei não passe sem que haja um debate que deve ser contínuo. Nós vimos agora, ainda há poucas semanas, na Holanda, que um parecer do Supremo Tribunal legitimou que os médicos passem a aplicar a eutanásia a doentes em avançado estado de demência, desde que isto surgiu num pedido de clarificação de um ato de eutanásia praticado, salvo erro, ao ano passado, ou até um bocadinho mais, junto de uma senhora de 74 anos, que na altura da eutanásia recusou. Ela estava já em demência avançada e teve que ser amarrada pelos familiares para que pudesse ser eutanasiada, e isto criou na Holanda, que foi o primeiro país a ter eutanásia, a ter esta lei, uma certa comoção social, e debateu-se na altura se uma declaração anterior pró-eutanásia, que era o que a senhora tinha, digamos, uma espécie de testamento vital a dizer que queria ser eutanasiada, pode conflituar ou não com a demência. Na lei portuguesa, por exemplo, a pessoa terá que manifestar esse desejo na altura da prática da eutanásia, e, portanto, exclui estados de demência. A questão é que estes pedidos de clarificação vão alargando as malhas da rede. Sim, e na Holanda, então, tem sido sistemático, não é? Portanto, a lei começou em 2000, salvo erro, 2002 foi na Bélgica, portanto, salvo erro foi no ano 2000, e começou com uma série de restrições que, entretanto, foram caindo. Portanto, não podiam ser eutanasiadas crianças, agora já podem, não podiam ser eutanasiados casos de demência em nenhuma circunstância, e agora até já podem, sem se ter de, no fundo, reformular o pedido no momento. Porque uma das garantias de não abuso da lei é a pessoa estar nas suas plenas faculdades, devidamente informada, no momento em que pede. E a nossa lei vai começar ainda com todas as garantias. Depois, o problema é saber quanto tempo se vão manter as garantias. Mas isto levaria também a alterações no Sistema Nacional de Saúde, neste momento na ordem do dia, por estar exausto nesta luta contra o Covid-19. Há quase esta divisão da própria sociedade, em que se está neste momento. O nosso Serviço Nacional de Saúde é provavelmente o Serviço Nacional de Saúde que melhores cuidados tem prestado aos mais idosos, em que não se tem feito nenhuma triagem como na Itália, em que a certa altura, digamos, estavam tão sobrecarregados os serviços que teve que entrar em vigor uma espécie de lei da guerra, não é? Portanto, os hospitais de campanha, como nós sabemos, vão salvando os feridos quanto melhor capacidade têm de regresso ou de esperança de vida, e isso pode acontecer numa situação de guerra, como infelizmente ocorreu em Espanha e Itália agora numa situação de pandemia, com critérios estritos sobre quem salvar. E, graças a Deus, em Portugal, não só não houve essa sobrecarga, como os médicos têm sido inexcedíveis. Nós vimos sair dos cuidados intensivos doentes com mais de 100 anos, não é? Portanto, temos a garantia de que, se entrarmos no hospital, os médicos vão mesmo fazer tudo para nos salvar. Podemos dizer que até cresceu esta noção de solidariedade e de atenção aos mais idosos. Exatamente. É? E isto agora, esta discussão surge muito em contracírculo. Agora vem muito em contracírculo, e isso pode ajudar o Presidente também a
a tomar o pulso à sociedade. Será que nós, efetivamente, no momento, estamos preparados para abdicar da vida por questões psicológicas, por questões de cansaço? Por exemplo, na Holanda, neste momento, já está em curso uma nova lei, ainda não passou, mas o autor da lei da eutanásia já traz agora uma nova lei que permita aos idosos trazer uma prescrição contínua para um medicamento que lhes porá termo à vida rapidamente se um dia estiverem cansados de viver, nem precisam de recorrer à eutanásia. E nós, quer dizer, estamos neste pressuposto que ninguém se cansa de viver se tiver possibilidades de viver dignamente e de viver sem sofrimento intolerável, de cuidar da vida, não é? No fundo, e essa é a obrigação civilizacional de todos nós, não é? E neste momento estamos a ver que os nossos serviços de saúde estão muito sensibilizados para isso e estamos a ver todo o corpo médico a fazer tudo por tudo para salvar toda a gente e de facto isso também nos deixa, digamos, sossegados, consolados, digamos, que na nossa sociedade este retrocesso civilizacional ainda não está interiorizado por todos. Exatamente, isso é bom não se perder. E portanto também é bom sensibilizar, mesmo aqueles que votaram a lei favoravelmente, para que podem mudar de ideias. Todos nós, no confinamento, pensámos sobre o nosso fim, não é? E ainda temos que lavar muitas mãos, não é? Portanto, isto não está acabado. Portanto, também, talvez a sociedade tenha interiorizado que a vida é um bem demasiado precioso para abdicar dela. Graça Franco, muito obrigado por ter estado hoje aqui, uma vez mais, no programa Eclésia. A terminar, eu recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Basta que sintonize a Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.